Bom dia, galera. Estamos já na nossa reta final do concurso público de Mogi das Cruzes. Hoje nós vamos falar sobre Ana Mãe Barbosa, inquietações e mudanças no ensino da arte. A arte, ela é uma disciplina obrigatória lá na LDB, ok? No ensino fundamental e no ensino médio. E a ação do professor, ela pode tornar essencial para favorecer o crescimento individual e o comprometimento dos cidadãos. E o poder público, ele precisa propiciar meios para que os professores desenvolvam a capacidade de compreender e conceber a arte. E diante disso tudo, existem algumas mudanças no ensino da arte em relação aos aspectos. Primeiro, maior compromisso com a cultura e com a história. Segundo, ênfase na interrelação entre o fazer, a leitura da obra e a contextualização histórica, social, antropológica e estética da obra. Terceiro, influir positivamente no desenvolvimento cultural dos estudantes pelo ensino e aprendizagem da arte. A arte, ela na educação, ela tem o papel de expressão pessoal e como cultura e onde pode ter identificação cultural e o desenvolvimento individual. E é por meio da arte que é possível desenvolver a criatividade, a percepção, imaginação, senso crítico, apreensão da realidade. E quatro, pretende-se ampliar a criatividade com leituras e interpretações de obras de arte. Quinto, necessidade de alfabetização visual, onde é preciso estudar o contexto em que a obra está inserida. Sexto, compromisso com a diversidade cultural é enfatizada pela arte, educação pós-moderna. Sétimo, reconhecer que o conhecimento da imagem é de fundamental importância para o desenvolvimento da subjetividade e desenvolvimento profissional. Agora nós vamos falar sobre a transformação no ensino da arte. Alguns autores, né, eles se reuniram e fizeram algumas argumentações em relação às atividades artísticas e seus produtos, as ações e reflexões. Primeiro, a aprendizagem da arte para desenvolvimento moral da sensibilidade e criatividade. Segundo, ensino da arte como forma de recreação. Terceiro, arte, educação como artifício para ornamentação da escola. Quarto, arte como apoio da aprendizagem e memorização dos conteúdos de outras disciplinas. Quinto, arte como benefício para acalmar e relaxar. Então, esses foram alguns argumentos, né, que vários autores se reuniram para mostrar, né, algumas mudanças, né, o que os professores acham da arte. Eles acham que a arte é uma forma de recreação, então, ou acha que é para ornamentação, ou acha que é para o aluno indo lá pintando, vai ser somente para acalmar e relaxar. E que a arte, ela permite utilizar diversas áreas do conhecimento, pois ela desafia, questiona e levanta hipóteses, e que ela é complexa, e também o ensino acaba se tornando também complexo. E na escola, ensinar e aprender são frutos de trabalho coletivo. Com isso, o educador deve ser capaz de criar situações que possam ampliar a leitura e compreensão das pessoas sobre a cultura e seu mundo. No ensino da arte, é preciso pensar em desafios instigantes e estéticos.
Nos caminhos metodológicos, vai falar sobre a proposta triangular do ensino de arte, que vai falar sobre a experimentação, que a criança tem que pegar, ler obras de arte, pois a leitura de obras de arte envolve o questionamento, a busca, a descoberta e o despertar do senso crítico dos alunos. Também vai falar sobre a decodificação, significa fazer arte, que é a ação do domínio da prática artística, e informação, que é contextualizar, pegar a informação e contextualizar, que é o domínio da leitura da arte e outras áreas do conhecimento. Então, a proposta triangular, ela está em experimentação, decodificação e informação. E o papel da arte na educação está relacionado aos aspectos artísticos e estéticos do conhecimento. Aí, olhar e ver. O olhar de cada indivíduo está impregnado de experiências e vivências anteriores que lhes são significativas. Então, tudo que o aluno traz do conhecimento prévio de casa, ele está impregnado de experiências e vivências, e isso é tudo significativo para o aprendizagem da arte. Imagem. É preciso compreender como a criança lê essas imagens e o que ela interpreta, né? Que para trabalhar com imagem, então é importante, né? É preciso compreender como ela lê as imagens. Leituras. As leituras mostram a diversidade de significado, o quanto os contextos, as informações, as vivências de cada leitor estão presentes ao procurar dar um sentido para a imagem. Então, cada leitor vai ter uma imagem diferenciada em relação àquela, vai ter uma leitura diferenciada em relação àquela imagem. Educação do olhar. É preciso o educador olhar da criança desde. É preciso educar o olhar da criança desde a educação infantil. O ensino da arte contemporânea busca possibilitar atividades interessantes e acessíveis às crianças. Ela também vai falar sobre a multiculturalidade e a interdisciplinaridade. O prefixo multi indica um trabalho entre muitas disciplinas. A educação multicultural envolve o desenvolvimento de competências em muitos sistemas culturais, e o seu objetivo é promover a igualdade por intermédio da mudança educacional. O maior desafio de uma pedagogia multicultural é aprender a lidar com a diversidade, compreendendo que o portador de necessidades especiais pode criar e recriar sua própria cultura. No entanto, o conservadorismo se esquece disso, em relação, né, à multiculturalidade e o fragmento da história da arte e a educação especial, que muitas das vezes, né, o conservadorismo não vê que o aluno com necessidades especiais, ele pode criar e recriar sua própria cultura. Agora, em relação à interdisciplinaridade, o prefixo inter significa a interrelação entre duas ou mais disciplinas. E os trabalhos interdisciplinares, na maioria das vezes, são realizados sob a forma de projetos, o que é extremamente positivo em se tratando do ensino da arte. E o professor de arte tem um papel importante como elo de ligação entre outras disciplinas. No entanto, deve ser respeitado tanto como os outros, né? Que a disciplina de artes, as pessoas acham que ela é inferior às outras, porém ela não é inferior, ela tem importância tanto quanto as outras disciplinas.
Também vai falar sobre as tecnologias contemporâneas e o ensino da arte, né? Que nesse contexto, né, do mundo estar rodeado com tantas imagens e é importante, né, assimilá-las. Então, nesse contexto, é importante desenvolver a competência de saber ver e analisar as imagens para que ela adquira significado. E é importante que o professor ele conheça tantos os meios tradicionais quanto os meios tecnológicos, porque tanto o tradicionalismo, né, quanto os meios tecnológicos têm que fazer a inserção da arte nessas propostas aí, nessas teorias, né? A arte ela tem que estar inserida em todas as teorias. Imagem estática e imagem em movimento. A imagem ela ganha a cada avanço tecnológico mais possibilidade de apropriação e ressignificação. A preocupação com a aprendizagem em arte deve estar sempre presente com os meios tradicionais ou com os recursos modernos. Não foi o que eu falei, mesmo com os meios tradicionais, quanto os modernos, a arte ela tem que estar inserida, ela tem que estar presente em todas as teorias. O uso de mais de um meio pode gerar imagens interessantes e significativas para o aluno. O que não pode é o professor se resistir às mudanças. Então, o professor ele precisa estar inserido em todos esses avanços aí que têm acontecido aí na atualidade. Os museus virtuais se multiplicam na internet e são instrumentos de educação. Diferencia os atuais formatos utilizados por instituições para a inserção de museus e acervo no espaço virtual, caracterizando os objetivos de cada uma das estruturas. Então, o conhecimento de projetos virtuais pode ser uma experiência riquíssima na vivência por professores e alunos. Internet, cultura e poder. A internet é um instrumento de ação artística e cultural por sua capacidade de levar imagem, documentos, textos com muito mais rapidez e deve ser explorado no trabalho de artes também, porque assim possibilita com que o aluno e o professor tenha o contato com as produções artísticas de diferentes momentos e culturas. O formação de professor de arte, né, os cursos de formação de professor de arte devem encarar o desafio de propiciar aos seus alunos uma inserção na linguagem artística e reflexão crítica, e sua formação deve ser sempre contínua. E, para finalizar, né, o ensino de arte, né, a autora, a Ana Mãe Barbosa, ela aponta que há necessidade de um ensino da arte sequencial, para que o aluno seja preparado para engajar-se no mundo artístico e estético, com certa autonomia e espírito crítico. A abordagem cultural significa que a educação em arte deve favorecer uma aproximação aos códigos culturais de diferentes grupos e no processo de educação do olhar e em todo o processo de ensino-aprendizagem. A postura do educador, né, do professor na mediação de leituras de imagem, deve sempre partir de uma abordagem problematizadora, investigando o olhar, a reflexão, respeitando as interpretações e julgamento dos alunos. O educador, ele não é dono do saber e da verdade e deve estimular a respeitar a autonomia dos educandos.